Bom dia, meus queridos, graça e paz. Gostaria de rapidamente compartilhar um versículo da leitura, que faz parte da leitura diária. Está em Salmo 89, verso 14, que diz assim: Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. É interessante notar que, assim como todas as coisas criadas por Deus, a lei, a justiça, o direito, as noções de justiça, as noções de direito foram criadas pelo próprio Deus, foram criados pelo Senhor. Muito se diz no meio jurídico de que o nosso direito ele procede do direito romano, né? Outros pensam que vem da Grécia, mas não. A nossa noção de justiça, de direito, vem de Deus, porque Deus criou justiça, direito, lei. E a palavra é mais enfática e diz: olha, a justiça e o direito são a base do trono de Deus. O que representa o trono? Representa o governo. Ou seja, o governo de Deus se baseia na sua lei, se baseia na sua justiça, se baseia no direito, né? Portanto, é importante ter essa noção de que a noção de justiça, a consciência que nós temos de justiça, de lei, de direito, elas procedem de Deus. Foi Deus quem criou essas coisas. Então, isso é a base do governo de Deus. Deus governa os céus e a terra com base na justiça, no direito, na lei, na sua lei. Isso procede do Senhor, não procede do homem. Portanto, o homem não pode se colocar como alguém que criou a noção de direito, de justiça, porque não foi o homem que criou, foi Deus quem criou. E a nossa capacidade de discernimento do que é justo, do que não é justo, faz parte da imagem de Deus que foi colocada em nós, que nos capacitou a ter essa capacidade de julgamento, que nos deu a habilidade, que nos deu a consciência de julgar entre o certo e o errado, com base na lei, no direito, na justiça, que são princípios que Deus já havia criado antes da criação do homem. Então não foi o homem que criou a justiça, que criou a lei, que criou o direito. Antes, pelo contrário, foi o próprio Deus quem criou. O próprio Deus quem criou. E esses princípios fazem parte, são fundamentais no governo de Deus. No governo dos céus, no governo da terra, no reino dos céus, a base é a justiça e o direito. E o Senhor nunca vai mudar esses princípios. Ele nunca vai mudar a base do seu trono, a base do seu governo, a base da sua autoridade. Portanto, meus queridos, o regime jurídico ao qual nós estamos estabelecidos, sobre o qual nós estamos estabelecidos, é o direito jurídico de Deus, da palavra de Deus. Por exemplo, no Brasil, nós estamos num Estado democrático de direito. Enquanto esse Estado democrático de direito, as suas leis, estiverem de acordo com as leis de Deus, nós devemos obedecer. A partir do momento que esse regime jurídico democrático, esse Estado de direito, começar a confrontar a lei de Deus, que é o regime jurídico que todo homem está submetido, seja ele cristão ou não. Até gostaria de deixar isso claro. Sendo cristão ou não, estamos no regime jurídico de Deus. Seremos julgados pela lei de Deus, não pela lei do homem. Por isso que quando a lei do Estado se coaduna com a lei de Deus, o povo de Deus obedece.
A partir do momento que essa lei não está de acordo com a lei de Deus, nós não somos obrigados a obedecer. Como ao longo da história aconteceu. Quando Daniel não se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor e por isso foi jogado na fornalha, ele não obedeceu uma lei, foi uma lei estabelecida pelo rei, que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. Mas Daniel não obedeceu, porque a sua adoração deveria ser ao único Deus santo e verdadeiro, que é o Deus de Israel. Tá? Então, a partir do momento que uma lei do Estado não se coaduna com a lei de Deus, nós não devemos obedecer. E aqui não é uma desobediência que caracteriza rebeldia. Não confronta Romanos capítulo 13, onde Paulo diz que nós devemos estar submetidos às autoridades. Nós devemos sim obedecer às autoridades que são instituídas por Deus, enquanto essas autoridades respeitarem a lei de Deus. Existe um contexto. Então Paulo está dizendo, olha, respeitem as autoridades, porque eles são ministros de Deus para a aplicação da justiça. Portanto, aquele que infringe a lei, que infringe a justiça, ele será punido pelos ministros estabelecidos por Deus. Portanto, devemos respeitar as autoridades. Enquanto, porém, essas autoridades estiverem agindo de acordo com a justiça, de acordo com a lei de Deus. E eu quero fazer um parêntese bem rápido, porque muitos cristãos, nas eleições agora de 2022, após as eleições eles falaram, nós temos que respeitar os resultados, porque a palavra de Deus diz que devemos estar, toda autoridade é estabelecida por Deus, e que devemos estar submetidos a essas autoridades. No entanto, nós temos que lembrar que nós devemos respeitar quando essas autoridades estão respeitando a lei. E se nós observarmos 2022, houve um desrespeito tanto da lei de Deus, como da lei do próprio país, da lei civil. As autoridades, portanto, instituídas não foram instituídas por Deus, porque elas desrespeitaram tanto a lei de Deus como a lei do país, a lei própria do país, a constituição do país. Então, o cristão ele tem que ter uma consciência para que ele saiba discernir essas coisas e não seja um puritano fundamentalista que lê de forma literal e passa a ter uma obediência cega de forma literal, tá? E de maneira que ele vai estar até contrário à vontade de Deus. Tá? Então, devemos respeitar autoridades que foram instituídas de forma justa, de acordo com a justiça de Deus, de acordo com a própria lei do país. Quando uma autoridade ela desrespeita a lei de Deus e desrespeita a lei, inclusive do país, que é o nosso contexto aqui brasileiro, essas autoridades não foram instituídas por Deus. Foram instituídas de forma corrupta, portanto não procedem de Deus. Portanto, o cristão tem que se posicionar e dizer, essa autoridade não foi instituída por Deus. Não foi instituída por Deus. E deve se opor à colocação de tais pessoas no poder. Tá? Enquanto elas estiverem no poder e na prática da justiça, nós devemos obedecer. Enquanto elas estiverem praticando a lei de Deus e a lei do país, nós devemos obedecer. A partir do momento que elas não obedecem à lei de Deus nem à lei do país, nós não devemos obedecer. Assim como os cristãos ao longo da história não obedeceram. Nem o povo de Israel, nem o povo cristão. Então, o cristão ele precisa ter uma consciência crítica. Ele precisa ter uma consciência dos fatos. E sobre o que esses fatos estão se apoiando.
Não podemos ter uma fé cega, uma fé ignorante. Não, devemos ter discernimento. E do ponto de vista pessoal, também nós temos que observar que estamos no regime jurídico de Deus. Portanto, eu não sigo a lei do meu coração. Eu sigo a lei de Deus, porque a lei do meu coração, a lei do homem, a justiça humana, o direito humano, ele é egoísta. A lei do meu coração, ela é egoísta. Se eu for seguir a lei do meu coração, eu vou visar o meu próprio benefício sempre. Sempre. Portanto, sabendo que direito e justiça são a base do trono de Deus, e que eu serei julgado não segundo a minha própria justiça, eu serei julgado segundo a justiça de Deus. Portanto, na oração do Pai Nosso, quando se diz, seja feita a tua vontade, é a tua vontade, é a vontade de Deus. É a vontade do Senhor, não é a minha vontade, não é o meu direito, não é a minha justiça. Portanto, eu sigo a justiça da cruz, do Calvário. Portanto, tem pessoas que, quando elas seguem o seu próprio coração, elas começam a estabelecer as suas próprias leis, os seus próprios limites, e as pessoas começam e fica muito evidente que essas leis e essas regras são puramente egoístas, são fundamentalmente egoístas. Tá? Então tem pessoas que dizem, eu não perdoo. Comigo é assim, comigo é assado. Para o cristão, não. O cristão, ele perdoa, porque ele segue a lei de Deus. E a graça de Deus o capacitará a perdoar, porque graça e misericórdia o perseguirão todos os dias da sua vida. A graça e a misericórdia de Deus está presente na vida do cristão todo santo dia. Para que a graça é o que nos capacita a cumprir a lei de Deus, a cumprir a lei do Senhor. Então, seguimos a lei de Deus, a sua justiça, o seu direito. Não é a minha justiça, não é o meu direito, é a justiça de Cristo. É o direito de Cristo que nós seguimos e que nós obedecemos. E toda a lei de Deus, ela é boa. Toda a lei de Deus, ela é boa. Na pregação de ontem, inclusive, nós citamos uma passagem onde Jesus diz, Mateus capítulo 25, Mateus 5, verso 17, Jesus diz que ele não veio revogar a lei. E olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 1:8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, desculpa os meus irmãos que são dispensacionalistas e que dizem que não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça. A lei nunca foi revogada, né? E antes que as mentes entrem em turbulência e irmãos comecem a perguntar se devemos guardar o sábado e essas leis, e as leis cerimoniais de Moisés, a lei cerimonial mosaica, tá? Nós devemos entender que se a justiça de Deus é estabelecida, se justiça, lei e direito são a base do trono de Deus, Deus nunca vai abrir mão dessas leis. A lei nunca foi colocada como algo ruim, jamais. Jamais. É por isso que Jesus não revogou a lei. Pelo contrário, Jesus cumpriu toda a lei, inclusive a lei cerimonial de Moisés. Mas eu não estou aqui defendendo o cumprimento dessa lei cerimonial. Estou dizendo que a palavra de Deus nunca revogou a lei. O que é difícil entender para os cristãos é que o problema da lei não está na lei, está no homem. Porque na medida que eu não consigo cumprir a lei, eu sou condenado por ela, portanto eu vou para o inferno. Por isso nascemos num estado de condenação, porque nós desrespeitamos a lei de Deus todos os dias. E na nossa incapacidade de cumprir a lei,
estamos principalmente condenados. Então o problema da lei não é a lei, sou eu que não consigo cumprir a lei. E porque eu não consigo cumprir a lei de modo perfeito, Jesus veio e no meu lugar cumpriu a lei de modo perfeito. E além de cumprir a lei, ele recebeu na cruz a punição dos meus pecados de alguém que não é capaz de cumprir a lei, de alguém que desrespeita a lei de Deus. Portanto, Jesus ele tanto cumpriu a lei de forma perfeita, como ele recebeu a punição daquelas pessoas que não conseguem cumprir a lei, que é toda a raça humana. Então, em Cristo, Deus me vê como alguém que cumpriu toda a lei, porque Jesus cumpriu a lei. E se eu estou em Cristo, Deus me vê como alguém que cumpriu toda a lei dele. Por isso que em Cristo somos justificados. Em Cristo recebemos a justiça de Cristo, recebemos os méritos de Cristo, porque ele cumpriu toda a lei. Portanto, Paulo diz: sabemos, porém, que a lei é boa. A lei não é má. O problema é que eu não consigo ser salvo pela lei, porque eu não tenho capacidade de cumprir a lei de Deus, porque sou pecador. Porque sou um pecador miserável, incapaz de cumprir a vontade de Deus e a lei de Deus de forma perfeita. Fazemos muitas coisas que coadunam com a lei, mas fazemos muitas outras, muito mais outras, que estão em desacordo com a lei de Deus. E o processo de santificação é a conformação do nosso ser, do nosso novo homem, do novo homem que foi gerado na salvação, para que este novo homem abandone o velho homem, as velhas práticas. Ou seja, o novo homem, ele está a cada dia se conformando mais à imagem de Cristo, a imagem daquele que cumpriu a lei de Deus com perfeição. Portanto, o novo homem, ele busca estar de acordo com a justiça de Deus, com a lei de Deus, com o direito de Deus. Ele não segue mais o velho homem, as velhas práticas. Ele não segue mais a lei do seu coração, que é egoísta, mas pelo contrário, agora ele segue a palavra, a lei de Deus que foi pelo Espírito Santo escrito no seu coração. Aqueles que são convertidos tiveram a lei de Deus escrita no seu coração. Portanto, agora são capazes de cumprir a lei de Deus, em primeiro lugar, pela graça. Em segundo lugar, porque essa lei foi escrita agora não em tábuas de pedra, mas foi escrita nas tábuas do coração. O Espírito Santo de Deus veio e escreveu a lei de Deus no meu coração. Portanto, agora no meu íntimo eu tenho a lei de Deus. Eu tenho a lei de Deus. E qual é essa lei? Ela não é mais taxativa. Ela não está mais em artigos. Ela está em dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses dois mandamentos, Jesus diz que aí está toda a lei de Moisés e os profetas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você vai estar cumprindo toda a lei de Deus, toda a justiça de Deus, você vai estar respeitando todo o direito de Deus, todo o regime jurídico celestial. Você vai estar dentro do regime jurídico celestial, vai estar de acordo com o regime jurídico celestial.